Boa noite, Shalom. Hoje a reunião de quinta-feira vai ser para a família. É a reunião muito importante, só não é a mais importante, além da busca de Deus de quarta-feira e de domingo. É a segunda mais importante. Por quê? Porque Deus, ele constituiu a família. O plano que Deus mais tem para nós é a família. E cada um na sua área, o marido, a mulher, os filhos, a Bíblia fala muito sobre isso. Então, às quintas-feiras eu vou falar certinho o que o marido tem que fazer, o que a esposa tem que fazer, o que o filho tem que fazer, tá bom? Então, vamos colocar a nossa família no altar. Tudo que é colocado no altar é consagrado. Deus protege. Você coloca o seu dinheiro no altar, Deus guarda. Você coloca a sua família no altar, Deus guarda. Você unge, pede para um pastor ungir o teu carro, ele guarda de acidente. Tudo que vai para o altar é guardado. Por isso que acontece de entrar em igreja, querer assaltar, querer matar pastor, até padre, eles são guardados porque eles estão no altar. São homens e mulheres de Deus preparados para representar ele aqui na terra. Entendeu? Então vamos lá. Infelizmente tem uma serra aqui, não dá para a gente controlar tudo. Tem mais um carro passando aqui da pamonha. É a vida, todo mundo está precisando se resguardar, ganhar dinheiro, se manter. E vou falar uma coisa, tudo, Deus, ele tem prioridades. O homem é a maior prioridade para Deus, que ele é o cabeça, ele é o líder. Depois vem a mulher, depois vem os filhos. Deus, ele já matou homens por não honrarem a família e deu outro marido para essa mulher que era tanto serva dele, filha dele. Então Deus, ele coloca várias prioridades no contexto lar, no contexto família. Pela psicologia, como vocês sabem que eu sou neuropsicanalista, e tudo andam junto, né? Psiquismo, a alma, a consciência, o inconsciente, o subconsciente, o corpo, a fé, a razão, a emoção atrapalha. A fé tem que ser racional, uma fé viva, uma fé inteligente. Porque tudo que a gente vai para emoção, ela pende para a parte emotiva que Satanás pega. Eu vou falar isso nos outros vídeos, por isso que é um processo. Então vamos lá. Na psicologia, na psicanálise, a família, ela é a base. Então, os filhos, eles vão se basear nos pais. Se é uma família disfuncional, que tem uma pessoa com transtorno de personalidade, que eu vim falando nos meus outros vídeos de terapia, o filho vai ficar transtornado também. O ego da criança, ela se molda mediante os pais. E se um dos dois ou os dois tem problemas de transtorno, vai transtornar o filho também. Se for uma família funcional, vai tudo bem. Se aí o filho tem algum problema, aí a situação já é outra, não é a base familiar. Então, eu tô falando em relação da psicologia. A base familiar é tudo. Por isso que existe a terapia. Ah, meus pais erraram, meus avós erraram com meu pai. Por isso que existe terapia. Por isso que você tem que entender. Eu não vou errar como eles erraram. E além do erro emocional, cognitivo, existe o erro espiritual, o mal hereditário familiar. Sabe aquele que
Ah, a minha mãe, a minha avó, a minha mãe, minha tia sofreram na vida sentimental, foram traídas. Eu também sou. Ah, o avô, o pai e do meu marido sempre tiveram problemas de bebida. Ele também tem. Ah, eles sempre tiveram problemas financeiros. Também tiveram. Isso é hereditário, maldição hereditária. Como existe bênção hereditária. Ah, meu marido recebeu herança do pai dele, que recebeu do avô, são prósperos financeiros. Mulheres que são muito férteis, têm filho com maior facilidade. Existe a genética? Existe, mas tem muito por trás a parte espiritual. Que a libertação espiritual é o vídeo de amanhã, sexta-feira. Por isso que vocês têm que assistir todos os dias, porque é como se fosse uma corrente, uma engrenagem, um puxa o outro, assim como a terapia puxa o culto puxa a terapia, cada culto, cada reunião puxa uma área da vida e nós temos todas as áreas juntas, porque nós somos tricotomos, corpo, alma e espírito. Beleza? Então, eu disse em relação à psicologia. Agora vamos ver o que a Bíblia diz a respeito da família. Tá vendo que é tudo um contexto? Lembra que eu falei que o plano mais importante de Deus é a família? Viu que a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria, elas prezam a família. Viu como tudo se encaixa? Então vamos lá? Vamos em Gênesis, o primeiro livro lá do Antigo Testamento. Vai estar aqui na tela para quem não tem a Bíblia. Vamos ver o que Deus fala sobre a família. E quinta-feira que vem nós vamos dar continuidade. O marido, a esposa e o filho. É somente a introdução, tá bom? Mas deixa eu dar um recado. Já vai naquele joinha, curte, para o Instagram, para o YouTube, entender que esse vídeo é bom. Então, ele vai colocar para outras pessoas. Se você não está inscrito, vai lá, se inscreva e toque nesse sininho. Esse sininho ele vai te notificar no teu celular, no teu notebook, no teu tablet, que eu coloquei um vídeo. Então, eu sempre estou colocando esses vídeos como estreia. Então, ele vai direto ao vivo e ele sempre vai ficar gravado. Então, quando você curte, além de você estar sendo empático, quem dá, recebe. Quem planta, colhe. Então, você está dando ajuda que não custa nada, gente. É só um clique que outras pessoas vão ser ajudadas. A gente nunca sabe, um pai de família que está aflito financeiramente, eu já vi muitos casos que ele já está com uma arma para dar um tiro na cabeça. Eu já vi uma filha com a mãe idosa e com os filhos que problema financeiro, ela se matou, matou a mãe, matou as filhas e matou os cachorrinhos. Então, uma palavra, gente. Quando eu evangelizava, uma semana antes de ter uma tragédia naquela família da Von, dos pais, Richthofen, eu levei o jornalzinho da igreja. Eles ouviram a palavra de Deus. Foi uma semana antes. Gente, era uma energia horrível. Tava eu, uma outra obreira junto comigo e um pastor auxiliar. Olha quanto tempo que eu faço, evangelizo e falo da obra de Deus. E cada vez que eu falava, sempre falei, Deus me beneficia. É por interesse? Não. Quem dá, recebe. Quantos jornaizinhos que eu pagava fartos de jornaizinhos na igreja para evangelizar. Eu era retribuída em outras áreas da minha vida. Por isso que quem dá, recebe. Quem planta, colhe. Quem planta o mal, vai colher o mal. Quem planta o bem, vai colher bem. Por isso que esse planeta chama-se Terra. Nós somos agricultores do que plantamos. Se você não plantar, você não vai colher nada. Se você plantar o bem,
Deus vai te dar o bem. Se você plantar o mal, Satanás vai te dar o mal. E Deus, ele é justo antes de ser amor e misericordioso. Vamos agora à Bíblia? Já vai estar aí na sua tela. Vamos ver o que Gênesis, o que Deus fez em relação à família. Gênesis capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis 2, de 21 a 24. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Porquanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis 1, 27 e 28. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. Provérbios 18, 22. Quem encontra uma esposa, encontra o bem e alcança a benevolência do Senhor. Josué 24, 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bom, vamos lá? A explicação. Tem muitas chaves aí, muita coisa que dá para ficar falando horas. Bom, primeiro, Deus fez o homem, a imagem e semelhança dele. Só que ele fez o homem dormir, uma anestesia geral, tirou uma costela e fez a mulher. Essa sim é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Vamos entrar um pouquinho, que eu disse que eu vou, como eu prometi que eu vou ensinar muitas coisas para vocês. Ali atrás está a Tanar, tá? Ela é o Antigo Testamento do hebraico para o português. Existe uma teologia que diz que Eva não foi a primeira mulher de Adão. E muitos teólogos não acreditam nisso, mas eu fui estudar na Tanar e sim, a Tanar ela tem muitas coisas diferentes da Bíblia, porque a Bíblia era traduzida para o inglês e do inglês para outras línguas, ou ela era traduzida do grego para o alemão, do alemão para o inglês, e existe... Vocês sabiam que a palavra saudades ela é escrita somente no português? Não existe mais outra língua? Então, imagina associações, deduções. Então, por isso que eu tenho a Bíblia direto do hebraico para o português. Sim, Lilith existiu. A primeira mulher de Adão. Só que ela se rebelou e ela mesma se colocou para fora do jardim do Éden. E ela está no inferno. Então, muitas seitas feministas usam a rainha Lilith. Ela é um demônio, tá? Uma potestade. Porque existe hierarquia de demônios. São aquela de alto escalão.
tá? Por isso que Adão disse, essa sim é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, que Deus fez ela ser o quê? Lado a lado. Ela não tá nem atrás, submissa, nem controladora na frente. Ela está do lado, porque a outra era uma controladora e se rebelou a Lilith. Mas ela também errou, a Eva. Lembra que eu disse que Deus pesa a mão no homem? Que ele já até matou homem que não foi a favor dos planos de Deus. A Eva, ela comeu do fruto, realmente. Se ela, Deus sabe de todas as coisas. Se ela tivesse comido, os filhos tivessem comido, Deus teria perdoado, ele é misericordioso. O problema foi que Adão comeu. Ela fez Adão comer. E não era maçã, não, tá, gente? Era uma outra, era fruto do conhecimento do bem e do mal. Assim como existe a árvore da vida, que ela está no centro do Éden, tá? O Éden foi espiritualmente retirado. Assim como tem a nova Jerusalém, a nova Jerusalém, que é uma cidade que vai descer depois que passar muitas coisas e a gente vai morar com Deus. Bíblico. Os judeus sabem disso, os católicos sabem disso, os muçulmanos sabem disso, os evangélicos sabem disso. Tá? Os espíritas não, porque eles seguem o espírita segundo Allan Kardec, que ele mudou muita coisa da Bíblia. Tá? E não estou indo contra, eu só estou explicando o que é realmente a palavra de Deus, por isso que eu fui estudar hebraico. Bom? O homem, ele tem uma liderança muito pesada, por isso que Deus fez Adão primeiro. E que ele disse, crescei-vos e multiplicai-vos. Então, o homem e a mulher, eles vão ser uma carne só, quando eles casam. Então, deixar seu pai e sua mãe, que eles vão virar parentes, e vocês vão construir uma família. Por isso que ele também tirou ela, osso, carne, eles vão ser um só, tá? Então, que eu também li, o homem que acha uma mulher, ele encontra a bondade, a benignidade de Deus. Deus vai abençoá-lo nos trabalhos, na riqueza, mas é aí a importância que a mulher, ela eleva um homem ou ela destrói. Se ela é a sábia ou a tola. Se ela é mulher sábia, temente a Deus, aos desígnios de Deus, os mandamentos de Deus, ela vai levar o homem. Porque a mulher, ela até consagra o homem no ato sexual. Sim, Deus que criou o sexo, Satanás deturpou. Então, até gostaria que vocês deixassem inscrito aqui ou no grupo que eu tenho de Jornada de Blindagem Emocional, como eu tenho pós-graduação em sexologia clínica, também, se vocês quiserem uma reunião só de mulheres, para eu falar muitas coisas em relação à sexualidade e tabus religiosos, eu também estou apta, pronta para isso. Aí vocês só vão me dizer se sim, se quer, se não. Tá bom? Mas daí vou fazer um grupo restrito para vocês poderem tirar dúvida, para não ficar aberto, né, nas redes sociais. Então, o homem, ele tem o dever de cuidar da casa, cuidar das contas, amar a sua mulher, que está escrito lá. A mulher não tem obrigação de amar o marido, mas por isso ela não vai acabar, mas também ela não vai ser um capacho do marido. Ela vai servir, ela é auxiliadora. É o que fala, o marido é a cabeça, a esposa é o pescoço. Ela que também vira, ó, vai para cá, faz isso, não faz isso. Se ela é tola, ela acaba com o marido. Ela desgraça a vida dele, ela tira a graça de Deus da família. Uma mulher, ela pode acabar com uma família.
e ela pode erguer uma família. Por isso que é o conjunto da concepção, né? Os dois têm que se unir sexualmente para gerar um outro ser humano. Isso é a maior dádiva de Deus, não é? E temos que andar na moral, andar no preceito de Deus, para tudo sair bem. Mas o que nós vemos, infelizmente, as pessoas longe de Deus, olha como estamos. Por isso que essa reunião é quinta-feira para colocar a família no altar. Além de estar protegido, o que vai ter que acontecer? Você vai ter que estar nos preceitos de Deus. Os outros vídeos, aceitar Jesus, entender o Espírito Santo, entender que você controla o seu marido, você controla os filhos, qual que é a hierarquia, qual a missão de cada um dentro da casa. Muita coisa que a Bíblia fala vai direto com a psicologia, se inverte os papéis, extrapola tudo. Tem filhos que mandam nos pais, não é assim, é uma ordem. Isso já dentro da psicologia estraga tudo. Na Bíblia também. Mães que se intrometem no casamento de filho, que o filho é o filhinho da mamãe, ele continua casado com a mãe. Ele tem a mulher somente para sexo, a mãe que controla o casamento. Dá ruim, porque não se uniu só com uma mulher, não deixou a mãe como parente, ela colocou a mãe dentro do casamento. É uma tríplice aliança ali, ele, a mãe e a mulher, né? Então tem muita coisa. Então agora vamos fazer uma oração para Deus abrir os seus olhos, mostrar, meu Deus, onde eu estou errando, como que eu tenho que ser o alicerce da família, do meu marido, dos meus filhos estão respondões, tão rebeldes, por isso que eu tenho os e-books, criança com TDAH, criança com TOD, autismo, né? Que a criança rebelde, atrás desses transtornos tem um espírito obsessor agindo, é neuroquímico, biológico, mas os obsessores, eu estou falando agora como neuropsicanalista e que estuda a palavra de Deus há 30 anos. Eles conseguem acessar esses espíritos baixos muito facilmente quem tem um transtorno de personalidade e um transtorno neurobiológico, que é o TDAH, o TOD e o autismo. A ciência não consegue comprovar, mas a Bíblia a gente sabe o que tem por trás. Por isso que eu tenho aqueles 6 vídeos explicando tudo que é transtorno de personalidade. Se você quiser entrar no meu grupo Jornada da Blindagem Emocional e Espiritual, escreva aqui abaixo, eu quero entrar no grupo. Também vão estar os meus livros de destaque. Eu tenho mais de 16 e-books escritos. Tudo para ajudar vocês a entenderem o que tem que fazer. Uma outra coisa, que eu já vou dar um spoiler. O narcisista, ele é um marido totalmente endemoniado para quebrar a família, para Deus não ser glorificado. Por isso que eu tenho vários livros sobre transtorno de personalidade narcisista, os filhos com TOD, com TH, com TDAH, com TEA, a ansiedade que você tem, a insônia que você tem, o livro Conversando com Deus, Apocalipse. Sábado assiste a reunião que eu vou continuar falando por que tem tanto narcisista, que é em relação aos fins dos tempos. Amém? Vamos agora à oração. Feche os seus olhos, põe a mão no coração, se conecta com Deus. Pense em Jesus e vamos lá.
Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos diante da tua santa e gloriosa presença, meu Deus. E eu peço que essa mulher, meu Deus, venha colocar a família dela no seu altar, para o Senhor proteger, livrar de acidentes, de bala perdida, de assalto, de violência. Meu Deus, esse mundo vai estar cada vez pior, meu Pai. E nós temos que estar cada vez mais próximos do Senhor. Por isso que o Senhor fez eu começar a andar em paralelo às reuniões. Já sabemos que 2026 vai ser pior que 2025, mas para quem não estiver alicerçado na sua palavra, no seu altar, na sua lei, na sua obediência e na sua humildade para te servir. Meu Deus, eu peço que o Senhor olhe para o coração delas. Ela pode estar voltando, que ela está desviada, desigrejada, como chama, ou nunca esteve próximo do Senhor, mas que aqui online o Senhor está me fazendo chegar em muitas pessoas. E a Bíblia diz que nós temos que estar em comunhão com irmãos na fé. Não necessariamente num templo físico, mas num templo online, num altar online, assim como eu estou fazendo, meu Pai. Eu peço, meu Deus, que o Senhor aceite a família dela e que o Senhor venha ajudar em cada trauma emocional, espiritual que ela tem, em cada fraqueza que ela não consegue entender o que ela faz ou algo que se repete em relação à mãe dela. Isso vai ser a oração de libertação da sexta-feira, meu Pai. Mas que o Senhor já vai trabalhando de hoje para amanhã no coração, já vai protegendo os filhos, já vai dando lucidez para o marido, para ele tomar as melhores decisões. Porque se nós não estivermos debaixo da sua proteção, infelizmente, muitos vão se perder. Fisicamente, financeiramente, emocionalmente e até espiritualmente, meu Pai. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor venha dar a força e a paz no coração dela, a esperança que tudo vai melhorar, mas desde que ela faça parte dela, porque nós colocamos o pé e o Senhor coloca o chão. Isso que é a fé. O que é a fé? A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É acreditar sem sentimento, é acreditar com certeza, com razão, sem emoção, que o que eu não estou vendo vai acontecer. O marido vai se converter, os filhos vão ser bons filhos, os filhos vão estar na presença de Deus, o marido vai estar na presença de Deus, mas que ela comece a caminhar dentro desse processo de estar com Jesus, com o Espírito Santo e, consequentemente, com a sua proteção. Ela pode errar, nós erramos, pecamos todos os dias, mas tentando acertar. Por isso que quanto mais reunião ela assistir, mais conteúdo ela absorver, tanto espiritual como emocional, dentro das minhas terapias, mais próxima ela vai estar do Senhor. Quanto mais reunião de libertação, mais consciência ela vai ter, menos sentimentalismo ela vai sentir. É um processo que o Senhor me fez, que o Senhor me capacitou a unir o emocional e espiritual. Isso é raro. As igrejas vão para o espiritual e a psicologia vai para o emocional, mas é raro esse dom que o Senhor me deu de muito estudo bíblico e muito estudo psicológico, terapêutico, psicanalítico e até psiquiátrico.
Então, meu Deus, traga até mim pessoas que precisam da sua ajuda e que eu sou uma facilitadora. Pessoas que o Senhor não quer ver sofrendo. Pessoas que o Senhor já passou o olho pela terra e viu que ela tem algo bom e que o Senhor pode salvá-la, restaurá-la, ela e a casa dela. Faça o que eu não posso fazer. Faça nessa pessoa que está ouvindo esse culto, essa reunião, o que eu não posso fazer porque eu sou limitada. E eu entrego ela nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, minha amiga. Respira fundo, oxigena sua mente. Esse é um culto que eu falo muito de terapia. É bem atípico, né? E tenha fé. Conforme você for fazendo tudo que eu for falar, todas as minhas reuniões, vê os e-books que tem aqui embaixo, leia. Diga que você quer entrar em contato comigo, tem uma sessão de diagnóstico gratuita para mostrar o contexto emocional e espiritual que você está vivendo, tá bom? Porque eu sou uma facilitadora. Deus vai falando e eu vou entregando, mas você tem que se achegar até mim, de alguma forma. Amém? Então vamos continuar no mesmo processo. Quem dá, recebe. Quem planta, colhe. Como é o altar, vocês têm que se entregar ao altar. Não é somente o coração, é o mais importante. Não é somente os filhos, é o mais importante. Mas também a fidelidade de vocês. Então, como Deus fez o homem ter o pão dele, do suor do rosto, que é o dinheiro, né? Que antes era o escambo, a troca de mercadoria, e foi monetizado para dinheiro. Então, é o dinheiro que a gente tem que entregar no altar, os 10% dos 100% que você ganha, que é a fidelidade, que aí, lembra, eu entrego no altar, Deus protege meus 90%, contra o demônio cortador, migrador, destruidor e devorador. Migrador, o dinheiro vai acabando com coisas desnecessárias. Devorador, bater o carro, uma doença, gastar. Quanta gente que gasta dinheiro, horrores, que tem até que ir para o exterior por causa de doença. Esse demônio. Devorador, cortador, migrador, destruidor. Destruidor, um carro que deu perda total, né? Ah, eu tenho que comprar uma outra máquina. Ah, deu problema na televisão. Ah, deu problema na máquina de lavar, na máquina de secar. Nossa, eu tenho que fazer outro óculos, dá problemas. Então, você tem a sua renda ali bonitinho, mas vem gastos extras. É isso, esses gastos extras, essas doenças, tudo que não tá ali na sua contabilidade, é que Deus guarda quando você dá 10% para Ele, né? 10% para Ele guardar no altar, mas para os filhos dele estarem se mantendo. Vou colocar novamente. Olha o tabernáculo aí. Os levitas no Antigo Testamento, eles recebiam as ofertas e os dízimos dos hebreus, que nessa época eles eram hebreus, eles não eram judeus, eles sacrificavam a Deus essa oferta, queimavam, cortavam as oferendas, né, os cabritos, os cordeiros, imolavam, tiravam o sangue e queimavam, e a fumaça desse sacrifício Deus recebia e ele inalava. O que sobrava disso, isso que eram as melhores partes dos cabritos. As outras partes eles comiam, eles se mantinham. E o que sobrava, eles davam aos pobres.
Isso em relação ao dízimo, em relação à oferta. Amém? Então, o que a oferta vai fazer? Então, sinagogas, mesquitas, igrejas católicas, igrejas evangélicas, todas têm dízimo e oferta, porque é uma lei. Ah, Márcia, mas isso você está falando do Antigo Testamento. Mas Jesus falou, dai a César o que é de César, pagar os seus impostos, e a Deus o que é de Deus. Então, o que é de Deus? Os dízimos e as ofertas. Então, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. Então, Deus tem bênçãos financeiras para nós. Só que você dando no altar, Deus vai abençoar seu dinheiro, derramar bênçãos financeiras. Portas que estavam fechadas começam a se abrir. E quem está falando está sem trabalhar, falando da palavra dele, tem que ter esse retorno para ele comer, pagar luz, pagar água, pagar telefone, pagar internet. Amém? Como eu estou fazendo aqui. É como se fosse uma sessão. Você tem uma sessão de terapia com psicólogo, com psiquiatra, com psicanalista, com médico. Você vai, você não paga. Ah, mas eu vou no SUS, você paga imposto. Ninguém trabalha de graça. Nem os pastores, nem os padres, nem os rabinos trabalham de graça. Eles têm que ter o mantimento da casa de Deus. Amém? Então, eu vou colocar o QR Code do meu Pix e para vocês fazerem a oferta e o versículo que tem aí, que é o mandamento, e fique no seu coração. Eu nunca vou estipular a oferta, que é você e Deus. A única coisa que é estipulado são os 10% do valor total que você ganha mensalmente. E é uma vez só que você dá, né? A não ser que você receba todo dia, aí todo dia você dá 10%. Se você recebe uma vez por mês, você dá uma vez por mês. Amém? Vai continuar a tela aí para vocês anotarem o Pix ou o QR Code. E eu já vou fazer uma oração encerrando e abençoando a vida financeira de vocês. Tá bom? Meu Deus e meu Pai, abençoe a vida financeira desta pessoa que ofertou, que devolveu o dízimo. Que o Senhor possa abençoá-la 100 vezes mais do que ela ofertou, do que ela tirou o dízimo. É que eu te peço, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma coisa que eu estou fazendo, a Arca da Aliança, como eu já mostrei que estava dentro do tabernáculo. Quem for dizimista fiel e ofertante, me dê o nome. Eu posso pegar o nome direto da pessoa no comprovante do depósito e vou colocar aqui para oração e para proteção. Quando Deus ia para a guerra, ele ia para a guerra junto com o povo dele, contra outros povos que iriam tomar o que era deles. Iam 4 levitas carregando a arca na frente do exército de Deus. E eles venciam todas as guerras. Então, você quer vencer sua guerra financeira, familiar, espiritual, sentimental? Tenha o seu nome na Arca da Aliança, que eu vou estar orando todos os dias. Amém? Deus abençoe. Fica com Deus. Até a reunião de manhã, que a libertação espiritual vai ser forte. É um processo, tá bom? Deus te abençoe. Fica com Deus. Tchau.